Você já se pegou pensando que alguém ao seu redor parece sempre manipular, mentir ou tirar vantagem dos outros, sem remorso algum? Como saber se essa pessoa está sendo perversa? Seja bem-vindo ao canal O Caminhante. Hoje vamos abordar um tema muito pertinente. Será que há uma linha fina que separa um erro inocente de uma intenção cruel? Fique até o final do vídeo. Vamos te ensinar como reconhecer pessoas mal intencionadas ou até mesmo sociopatas à sua volta. Existe um limite entre a ignorância e a maldade consciente? Quando falamos em perversidade, a primeira imagem que vem à mente é de um vilão, alguém cruel. Quantos personagens em obras como filmes, séries e livros você já não viu serem retratados assim? Mas a realidade é bem mais complexa. A perversidade, muitas vezes, se esconde em gestos sutis, em atitudes que à primeira vista parecem inofensivas, em pessoas do seu convívio familiar, amigos e ambiente de trabalho, como, por exemplo, o seu companheiro ou companheira que sempre faz você se sentir culpado sem razão, o chefe que usa a confiança dos outros para se promover, o amigo que sempre vira o jogo ao seu favor, ou até mesmo aquele parente que sempre quer tirar vantagem em tudo. Uma pessoa perversa não precisa ser agressiva fisicamente ou cometer atos criminosos. Ela pode ser alguém que distorce a verdade, manipula, finge empatia, mas no fundo só age pelo próprio benefício. Sob o olhar da Igreja e principalmente de Santo Agostinho, a perversidade tem uma explicação muito particular. Para ele, o mal não existe por si só. O mal é, na verdade, a ausência do bem. Agostinho acreditava que Deus criou o homem bom, mas deu a ele o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. É nessa liberdade de escolha que reside a raiz da perversidade. Se o bem é aquilo que aproxima o homem de Deus, o mal é o afastamento voluntário desse caminho. Essa visão traz uma responsabilidade profunda. O homem é perverso porque pode escolher ser. E essa escolha é, segundo a Igreja, uma consequência do livre-arbítrio dado por Deus. É por isso que, para Agostinho, o mal não é algo imposto ao ser humano, mas uma decisão consciente de virar as costas ao bem. Perversidade, então, é a manifestação do uso incorreto da liberdade que temos. Se olharmos para a filosofia, o conceito de perversidade ganha ainda mais camadas. Diversos filósofos ao longo da história tentaram entender a origem do mal e a perversidade no ser humano. Para Immanuel Kant, por exemplo, a perversidade está ligada à escolha de agir contra a moral, mesmo sabendo o que é correto. Ou seja, quando uma pessoa escolhe conscientemente pelo mal, ela é perversa. Já o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau acreditava que o ser humano nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Assim, a maldade não seria uma característica inata, mas algo construído. Por outro lado, Friedrich Nietzsche tinha uma visão instigante sobre o assunto. Para ele, o que chamamos de mal ou perversidade muitas vezes é apenas uma forma de expressar nosso instinto natural de querer poder e controle. Mas, como se pode medir os níveis de perversidade em alguém? Para essa análise, vamos considerar um fator como base: a motivação. Vamos explorar níveis, começando pelas motivações mais leves e avançando em direção às formas mais sombrias da perversidade. Falta de consciência. Imagine uma criança pequena que aprisiona borboletas em um pote, pensando que está colecionando-as. Ela não consegue entender o sofrimento da borboleta se não foi ensinada que, ao aprisioná-las, elas irão morrer. Quando alguém alerta sobre o sofrimento da borboleta, a criança pode se arrepender genuinamente e prometer não repetir o ato. O mesmo se aplica a adolescentes que praticam bullying, por se sentirem seguros e influenciados. Para estas pessoas, falta consciência do ato. Este ser humano não é ruim,
só não têm consciência de seus atos. Egoísmo. O egoísmo talvez seja a forma mais comum de maldade vista no dia a dia. Vou te dar exemplos. Quando prejudicamos outras pessoas para benefício próprio, estamos sendo egoístas. Colegas de trabalho que puxam o tapete de outro colega. Empresários que exploram a mão de obra de pessoas mais vulneráveis com o único objetivo de enriquecimento. Atitudes mais sutis, como perceber que seu parceiro não quer abrir mão de nada, somente o desejo dele deve ser levado em consideração. Convicções distorcidas. Esta motivação é frequentemente justificada por crenças, sejam religiosas ou ideológicas. Nesse caso, o mal causado é visto como necessário para um bem maior. Um exemplo pode ser um ato de sacrifício em nome de uma causa que a pessoa lá acredita ser justa. Este ato, muitas vezes, pode prejudicar ou ceifar a vida de outras pessoas. Dentro da cultura daquele indivíduo, a motivação é vista como algo natural, porém aqueles que estão de fora entendem como um ato de perversidade, vingança ou dominação. Aqui entram casos como vingança por ciúmes ou humilhação, onde o objetivo passa a ser realmente prejudicar o outro, seja física ou emocionalmente. Pensando também em grandes cenários de guerra, onde temos retaliação e dominação de território, vemos o mesmo. Cenas de perversidade com outros seres humanos justificados pela motivação de ganhar ou dominar. Sociopatia ou psicopatia. Este é o mais alto grau de perversidade, pois esses indivíduos são naturalmente perversos e não existe remorso. Esses indivíduos frequentemente são impulsivos, irresponsáveis e desrespeitam normas sociais ou leis, e tudo isso sem se preocupar com as consequências. Mas, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre essas pessoas são facilmente identificáveis. Elas podem ser extremamente manipuladoras e até charmosas, usando esse talento para conseguir o que querem de maneira sutil. Essa fachada de normalidade é o que muitos estudiosos chamam de máscara de sanidade, a capacidade de parecer socialmente adaptado, enquanto nos bastidores agem de maneira cruel e calculista. Vamos aprofundar mais um pouco. Sob a perspectiva da psicologia e da psiquiatria, a perversidade humana é associada a traços de personalidade disfuncionais. A psicopatia, ou a sociopatia, é um transtorno de personalidade antissocial. Segundo o psiquiatra Harvey Cleckley e o psicólogo Robert Hare, que estudaram profundamente a psicopatia, indivíduos perversos possuem uma máscara de sanidade. Entender a personalidade antissocial nos ajuda a compreender como algumas pessoas podem ser capazes de cometer atos perversos com tanta frieza e indiferença, tornando-se mestres em manipular, enganar e controlar. Para a psicologia e psiquiatria, a formação de um sujeito perverso não se dá apenas por fatores externos, mas sim por uma combinação de predisposições genéticas, desenvolvimento psicológico e experiências de vida. Um indivíduo lhe pode apresentar comportamentos perversos desde cedo, ou pode desenvolver essas características ao longo da vida, em resposta a frustrações ou situações de poder e controle. Como reconhecer pessoas sociopatas? Reconhecer uma pessoa sociopata pode ser desafiador, pois elas muitas vezes se apresentam de maneira charmosa e carismática. No entanto, existem algumas características que podem ajudar a identificar esses indivíduos e entender por que é importante manter distância deles. Falta de empatia. Sociopatas geralmente não conseguem se colocar no lugar dos outros. Eles podem agir de forma insensível em situações que normalmente despertariam compaixão. Manipulação. Eles são mestres em manipular as emoções e os pensamentos dos outros, usando essa habilidade para atingir seus próprios objetivos, sem se importar com os danos que causam. Desonestidade.
A mentira é uma segunda natureza para os sociopatas. Eles frequentemente inventam histórias ou distorcem a verdade para enganar os outros. Impulsividade. Sociopatas podem agir sem pensar nas consequências, levando a comportamentos de risco que podem afetar não apenas a si mesmos, mas também aqueles ao seu redor. Falta de remorso. Quando causam dor ou sofrimento, eles raramente mostram arrependimento ou culpa, o que os torna incapazes de aprender com os próprios erros. Relações superficiais. Embora possam parecer ter relacionamentos normais, suas interações são frequentemente superficiais e baseadas em manipulação, em vez de conexões genuínas. Se você gabaritou os itens falados, fique em alerta. Estes indivíduos podem criar um ambiente tóxico e, em casos extremos, levar a situações de abuso físico, psicológico ou até mesmo crimes. Se você reconhece essas características em alguém conhecido, mas não pode se afastar desta pessoa, evite dar abertura para ela sobre sua vida. Sua maior arma contra pessoas assim é a distância. Neste vídeo, trouxemos estudos, exemplos e reflexões. Gostaria de te convidar a refletir sobre este assunto, fazendo um paralelo com o que você tem visto na mídia. Escândalos de denúncias de assédios, tráfico humano e crimes de todo tipo cometidos por pessoas poderosas, na música, no cinema e em grandes corporações. E, em posse de suas novas lentes de consciência e conhecimento, você poderá observar o mundo como ele é. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns, em busca da elevação da consciência do nosso ser. Vamos caminhar juntos. Até o próximo vídeo.